Alô, galerinha do sexto ano, tudo bem? Galerinha, o Pro está passando aqui para continuar a nossa aula de geografia referente à zona rural e zona urbana. Na última aula, aprendemos que zona rural está ligado à palavra campo. Aprendemos também que zona rural está envolvida com a agropecuária, a agricultura e a pecuária. É onde acontece o desenvolvimento econômico da zona rural, ok? Aprendemos também a limitação entre zona urbana e zona rural. Tudo bem? Nesta aula a gente vai falar de zona urbana. Vamos entender as características e os princípios básicos desse desenvolvimento urbanizado, ok? Galerinha, espero que gostem da aula que eu preparei e vamos lá, tudo bem? Roda a vinheta. Olá, galerinha, tudo bem? O Pro de Geografia vai dar a sua nova aula, que é Zona Urbana. Lembrando que na última aula aprendemos Zona Rural, ok? Galerinha, na Zona Urbana, ela é caracterizada pelo espaço ocupado pelas cidades, ok? E essa caracterização acontece através das edificações contínuas, pela existência de infraestrutura urbana, que compreende os conjuntos de serviços públicos, como delegacia, prefeitura, hospitais e etc. Ok? Essas características que a gente está citando, elas também se desenvolvem através de algumas outras colocações, como a iluminação, né? As redes interligadas através dos serviços de saneamento básico, educação, lazer, cultura e outros. Mas essas características, basicamente, são edificações contínuas, o crescimento populacional. Então, quando se cresce a população, se cresce as moradias, tanto ordenadas como desordenadas. Quando a gente fala em crescimento ordenado, é planejado, ok? Por exemplo, os condomínios eles são planejados, diferente da população que cresce em favelas, que cresce a moradia desordenada por falta de infraestrutura, ok? E quais são as atividades realizadas no espaço urbano? Quais são essas atividades que a gente pode citar aí? Como todos sabem, o espaço urbano ele é mais desenvolvido que a zona rural. Isso a gente já aprendeu na última aula. As atividades econômicas são o diferencial deste assunto, ok? Porque o que se desenvolve em torno da nossa economia urbana está ligado à educação, à saúde, ao transporte, turismo, à questão de finanças, gerenciamento de grandes indústrias, né? Tem um centro financeiro, a questão do transporte, a industrialização e a construção civil e naval. Quando a gente falamos das atividades urbanas, falamos de mão de obra. Então, assim, lá no campo tem o crescimento da agricultura. Nos centros urbanos está voltado mais para a indústria, né? A construção, a questão do desenvolvimento das finanças, ok? E quando falamos de população, falamos de pessoas. E para a gente entender, vamos falar um pouquinho da zona urbana aqui do Brasil, ok? Para a gente começar, vamos dar início às áreas. As áreas consideradas urbanas no Brasil representam menos de 1% do território brasileiro e 0,63% concentram 160 milhões de pessoas, ou seja, 84,3%. Galerinha, esses dados da população, ok, que a gente está lendo aqui, foi retirado do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ok?
Então, olha que grande concentração de pessoas em uma determinada região urbanizada, ok? E quando a gente falamos nesse desenvolvimento urbano, tá? É um ato também de planejamento, né? A gente tem umas fotos aqui que eu coloquei, a gente pode ver que algumas dessas fotos são planejadas, né? E outras não. Este planejamento ou crescimento das cidades, tá? De uma forma garantir o acesso seguro, justo e digno da população aos serviços urbanos, como mobilidade e infraestrutura, saúde, educação, qualidade ambiental, entre outros. Mas a gente sabemos que quando a gente tem o crescimento urbano desordenado, a gente acaba perdendo alguns direitos, né, garantidos pela nossa Constituição. Então, assim, quando a gente falamos em desenvolvimento urbano, falamos em direitos também. Para se existir um crescimento populacional adequado, tem que se ter um planejar, ok? Se a gente observar a Europa em si, alguns outros países pelo mundo, a gente vai ver que tem um crescimento populacional ordenado, né, e planejado. Por exemplo, os Estados Unidos, tem alguns países na Europa, ok? Se existe um planejamento para que aconteça-se os direitos a serviço urbano, uma boa mobilidade, as infraestruturas adequadas, saúde, educação e qualidade ambiental. Continuando, crescimento urbano. Urbanização e crescimento urbano se diz a respeito ao crescimento da população urbana em relação à população rural, o crescimento das cidades. Então é assim, quando as pessoas saem da zona rural, procuram uma qualidade de vida melhor nas grandes cidades para se desenvolver economicamente e gerar novas famílias, ok? Então assim, é a relação entre a população rural e o crescimento das cidades, ok? População urbana está ligado à relação à população rural, ao crescimento de pessoas dentro de uma cidade, ok? Para a gente concluir a nossa aula, entendemos que a zona rural são conceitos utilizados na geografia para diferenciar dois tipos de espaços geográficos, ok? Então, quando a gente falamos em conceitos, falamos em zona rural e zona urbana. Então são esses dois conceitos do espaço geográfico. De tal modo que a zona rural também é chamada de campo. Lembra que eu falei? Zona rural, tá? Ligado ao campo. É aquela que não faz parte dos meios urbanos. Então, zona rural não tem nada a ver com centros urbanos, ok? Sendo utilizada para o desenvolvimento das atividades da agricultura, pecuária, extrativismo, ok? Lembra que eu falei da agricultura, da pecuária, da extrativismo, né, do extrativismo de alimentos e de recursos naturais, ok? E também falamos agora aqui do espaço urbano, são regiões das cidades, né? São regiões, são regionais, na verdade, definido como o conjunto que integra e sobrepõe as diferentes atividades e é onde se tornam um poder capital, ok? Aonde que existe um recurso econômico por trás, com o uso também das práticas econômicas, sociais e culturais da sociedade ao uso do solo. Quando a gente fala uso do solo, falamos do desenvolvimento da infraestrutura, do desenvolvimento sustentável do solo também. Ok, galerinha? Então a nossa aula foi basicamente essa. Zona rural e zona urbana, ok? Agora, galerinha, a gente vai para o questionário. Assustaram? Eu me assustei. Agora a gente vai responder algumas questões
referente ao que a gente aprendeu. Galerinha, eu dei um prazo maior até dia 21/5, ok? Para estar entregando essas atividades. Essas atividades podem ser através do computador, feito no caderno, através de uma foto, ou através das nossas aulas através do Zoom, ok? Então assim, galerinha, espero que tenham gostado. Eu estou me esforçando muito para me adaptar também. Temos dificuldades, mas temos que estudar e vamos chegar até o final, ok? Agradeço a todos pela aula e fiquem com Deus.